Fala, gente! Que prazer estar aqui. Eu sou o Diogo Duarte e hoje o nosso Descomplicando as Regras é sobre o controle simplificado, a relação carga. Diogo, mas o que é a relação carga? O que é o controle simplificado? É isso que nós vamos ver no MCASP e por que muita gente boa tem dificuldade de interpretar. Então vamos lá, direto para o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Lê comigo. Se um material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui custo de controle superior ao seu benefício, deve ser controlado de forma simplificada. Diogo de Deus, eu já li várias vezes, não entendi e é por isso que nós estamos no Descomplicando as Regras. Vamos começar do início. Olha lá no iniciozinho do texto. Se o material for adquirido como permanente. Permanente, via de regra, é aquilo que tem durabilidade superior a 2 anos. Diogo, bacana, mas qualquer coisa que dura mais do que 2 anos é permanente? Em tese, sim, mas nós temos que considerar que nós temos, eu vou colocar menos, os parâmetros excludentes. O que são os parâmetros excludentes? Às vezes, tem bens que parecem ter mais do que 2 anos, mas ou eles não têm durabilidade no seu uso diário, ou eles são frágeis, enfim, vamos lá. 5 parâmetros excludentes que você vai ter que voltar no MCASP ou assistir numa outra aula do Descomplicando as Regras. Nós temos durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Mas vamos lá. Vamos considerar que o material é permanente porque tem lá a sua durabilidade superior a 2 anos. Aí ele vai dizer o quê? O Manual de Contabilidade. Se esse material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui custo de controle. Calma lá. O que é o custo de controle? É o valor que eu gasto para fazer o controle, para controlar. Você está entendendo que nós temos agora uma visão de o material permanente para eu controlar com o número de tombamento, ele tem um custo. E é interessante que a gente saiba qual é esse custo. O custo de controle. E agora eu vou continuar na norma. Se o material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui custo de controle superior ao seu benefício, esse benefício, muita gente tem dúvida. O que é isso, Diogo? Para poder simplificar, para ser uma forma bem didática, pensa no benefício como o valor do bem. Isso é uma forma bem simplista, mas ele vai ajudar na interpretação. O valor do bem. Diogo, eu estou começando a entender. Então, em verdade, o que ele está dizendo é, se o material for adquirido como permanente, que dura mais do que 2 anos, lembrando, mais do que 2 anos, e ficar comprovado que possui o custo de controle, ou seja, o valor que eu gasto para controlar, pode ser R$100, pode ser 20, pode ser 30, aí depende caso a caso, superior ao seu benefício, superior ao valor do bem, então o que vai acontecer? Superior ao seu benefício, deve ser controlado de forma simplificada. E isso aqui é via relação carga. Ou seja, sem número de patrimônio individual bem por bem. Mas por que eu não faria patrimônio? Mas por que eu não faria com o número de patrimônio? Porque a norma acabou de dizer que é na condição de ele ser permanente, mas eu gasto mais para controlar do que o valor do bem. Caraca, Diogo, agora eu estou entendendo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos supor que eu tenho um bem que ele é permanente, tem todas as características de permanente, só que vamos supor que o custo de controle desse bem seja... o meu custo de controle, o gasto que eu tenho para controlar, é de R$80. Eu estou dando um exemplo, não estou falando que esse é um valor padrão, longe disso. Vamos supor que o valor desse bem é R$75. Aí eu te pergunto, vale a pena eu fazer um controle que eu gasto 80
e ele vale 75? É claro que não. Eu vou estar dizendo para você, eu estou gastando mais para controlar do que o valor do bem. Então, esse tipo de situação é o que o MCASP traz. Então, esse caso é um caso em que eu vou fazer o quê? O controle simplificado via relação carga. É esse o ponto. É essa a chave da questão. Perfeito? Ah, mas Diogo, agora eu entendi. Então, se eu tivesse falando que o custo de controle, por exemplo, de um material permanente é 30 e esse bem vale 80, então eu faria via número de patrimônio. Sim, aí eu faria via número de patrimônio. Não entraria nessa regra. Essa regra é quando o valor do bem, o seu benefício, eu estou falando do valor, pode ter outras formas de mensuração, for inferior ao custo de controle. Eu gasto mais para controlar do que o valor do bem. Então, isso é descomplicando a regra. E agora, o que seria um controle simplificado? O que seria uma relação carga? É eu controlar talvez por lote, eu posso controlar talvez de outras formas que não sejam um número individual de bens. E forma que justifique esse controle, que não me saia custoso, ou seja, que o controle não seja mais caro que o valor daquele bem. Aí tem várias formas de se fazer o controle simplificado. Então, o nosso Descomplicando hoje é sobre esse trechinho do MCASP e nós vamos voltar nele, que diz: se o material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui o seu custo de controle superior ao seu benefício, ele deve ser controlado de forma simplificada via relação carga. E é por isso que lá no iniciozinho nós falamos que o tema do Descomplicando as Regras de hoje é o controle simplificado à relação carga. Se você gostou, se ampliou os teus horizontes, deixa um comentário nesse vídeo, é muito, muito importante para mim saber o teu feedback. Se você não segue ainda o canal, segue o canal. Se você está no Instagram, vai lá, segue também, dá o like, comenta. Eu preciso muito saber a tua opinião. E se tiver dúvida também, comenta aqui embaixo que eu, Diogo Duarte, vou ter o maior prazer do mundo em responder, porque o nosso negócio é disseminar o conhecimento e destravar o patrimônio. Bora descomplicar as regras. Te vejo no próximo vídeo e não esquece de deixar o teu comentário. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima.